Salve, salve, meus irmãos! Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho, referente, no caso, ao trabalho de amarração amorosa homossexual, né? Homossexual aí. Então, o vídeo de hoje eu vou estar explicando aqui pra vocês se existe, no caso, alguma diferença entre a amarração amorosa para héteros sexuais quanto para homossexuais. Então, se você for novo ou nova aqui em nosso canal, se inscreva agora mesmo e se vocês me acompanharem até o final e gostarem do conteúdo, deixa aí o seu like, beleza? E qualquer dúvida que vocês tenham, como sempre, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês, beleza? Gente, vamos lá. Eu particularmente, eu nunca pensei no caso em gravar um vídeo como esse daqui, né? Então, na realidade, esse vídeo, no caso, eu vou estar fazendo por conta de um dos nossos clientes também, que acabou pedindo para mim gravar esse vídeo, falando sobre amarração amorosa para homossexuais, porque no caso, o meu cliente pagou trabalho para uma mãe de santo, no caso, que falou que achou no YouTube, que tem Instagram, que tem não sei o quê, e ela falou para ele, no caso, que a amarração amorosa para homossexuais acaba sendo mais caro porque é homossexual e muda energia. Então assim, gente, vamos lá. Aliás, o meu cliente falou também que gastou bastante, no caso, por conta que ele é homossexual e ama o marido, no caso, que foi embora. E a mãe de santo falou que tem que fazer uma amarração diferente porque é homossexual. Cara, vamos lá. Primeiro, não existe, no caso, esse negócio de distinção de sexualidades. Assim como a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé e o homossexualismo, a gente também luta, digamos, iguais. Entendeu? A gente luta, no caso, por causas iguais. Entende? Então, ou seja, todo dia, no caso, é uma luta, no caso, por conta da intolerância religiosa que eu principalmente, quando vou fazer o despacho do trabalho de vocês na rua, às vezes é carro buzinando, às vezes é pessoa gritando ou macumbeiro, às vezes é pessoa xingando, às vezes é pessoa fazendo sinal da cruz, às vezes pessoa xingando, falando, meu Deus do céu, se converte para a igreja, se converte para o cristianismo, você vai para o inferno. Então, ou seja, os gays e os macumbeiros são tudo a mesma coisa. Digamos assim, a nossa luta, no caso, é igual. Entendeu? A nossa luta, no caso, por aceitação no âmbito da sociedade é igual. Entendeu? Então, ou seja, não existe, no caso, distinções para querer, no caso, dizer que um homossexual ele é diferente, no caso, de um heterossexual, referente ao amor, ao sentimento, às emoções, às causas. É tudo a mesma coisa. Não existe, no caso, distinção. Primeiro, a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé são, no caso, as religiões que aceitam a todos. Diferentemente, no caso das igrejas evangélicas e católicas, enfim, igrejas, né? Porque tem o luterano também não aceita, enfim, ninguém aceita, entendeu? Então é a mesma coisa com o macumbeiro querer ir com a roupa, no caso do terreiro, querer ir na igreja. Vão aceitar? Não vão. É a mesma coisa que vê um casal de gays entrando na igreja evangélica normal, digamos assim. Vão aceitar? Não vão. Entendeu? Então, ou seja, a nossa causa é igual. Entendeu? Então, ou seja, a nossa luta, no caso, é pelo quê? É pela aceitação. Entende? Então, ou seja, não existe, no caso, essa distinção de sexualidade dentro dos trabalhos espirituais, porque a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé aceita a todos da mesma forma que eles são. Então, ou seja, não existe distinção. Para os rituais, é a mesma coisa. Não existe distinção. Não existe isso daí. O que importa, no caso, quando a gente vai fazer um trabalho espiritual, tanto para gays quanto para héteros sexuais? Primeiro, a primeira coisa que a gente pergunta para um casal, seja ele gay ou seja ele heterossexual, se existe, no caso, a pessoa ainda está tendo contato com você. Então, ou seja, ainda possui aquele contato? Possui. Então dá para fazer o trabalho. Por quê? Porque no caso a amarração amorosa, ela vai fazer o quê? Vai mexer nos sentimentos das pessoas. Então, ou seja, vai mexer o quê? Na cabeça da pessoa, vai mexer o quê? No coração da pessoa, vai mexer o quê? Nas emoções da pessoa,
Vai mexer aonde? Na mente da pessoa, trazendo sonhos, lembranças, sentimentos. Então, ou seja, a pessoa, no caso, pela qual você tem interesse, seja ele homem, seja ela mulher, tanto para gays quanto para lésbicas, o trabalho, no caso, é a mesma coisa. Então, ou seja, a gente vai pedir para as entidades simplesmente trabalharem na cabeça da pessoa. Entendeu? Então, ou seja, vai trabalhar no sentimento da pessoa, vai trabalhar nas emoções daquela pessoa. Então, ou seja, as entidades, elas vão mexer no espiritual daquela pessoa. Então não tem absolutamente nada a ver, não existe no caso uma distinção de sexualidade para uma pessoa, no caso, que você vai fazer um trabalho, não interessa para a espiritualidade, para Exu, para Pombagira, ou o dedo candomblé lá, que eles trabalham com todos os orixás lá do mundo inteiro para fazer uma amarração amorosa, que eles começam primeiro pelo ori da cabeça, a pessoa faz ali primeiro uma limpeza para depois fazer lá um adoçamento para depois fazer um trabalho de amarração. Então, ou seja, o candomblé tem o seu meio de trabalhar. Então, ou seja, não tem esse negócio de distinção. Até mesmo porque existem, no caso, pais de santo gays. Assim bem como existem, no caso, mães de santo que são lésbicas. Entendeu? Então tem os pais de santo que são bissexuais, que ele gosta tanto de homem quanto gosta de mulher. Entende? Mas, muitas das vezes, porque eu mesmo já presenciei isso, eu já presenciei isso, que existem pais de santo que são gays, que se recusam em estar fazendo trabalho para outro gay fazer um trabalho de amarração. Entende? Eu já presenciei isso, eu vi com meus próprios olhos. Fala que não pode. Como que não pode, sendo que a espiritualidade, no caso, trabalha para todos? Então, se é assim, então a gente está agindo o quê? Com uma desigualdade. Então a gente vai fazer trabalho somente para homem, para mulher? Não existe isso. Entende? Isso aí não existe. Então, assim, dentro do próprio âmbito do terreiro, tem muitos dirigentes, incluindo os gays, que não fazem trabalhos para outros gays e para lésbicas. Que dizem que, no caso, que o trabalho não dá certo. Entende? Então, sendo que nós estamos trabalhando com as emoções, sendo que nós estamos trabalhando com o psicológico, sendo que nós estamos trabalhando com a mentalidade, com o sentimento, com tudo, com o amor, enfim, com todo. Como que no caso que não vai fazer? Sendo que isso daí não tem absolutamente nada a ver. Entende? Isso daí não existe, isso aí não está escrito em lugar nenhum, isso aí. Isso aí nem a própria teologia afrodescendente não tem esse negócio, não está escrito isso daí. Até mesmo porque, como eu disse no começo do vídeo, a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, assim bem como os homossexuais, lutam, no caso, pela igualdade, para que nós sejamos aceitos em meio à sociedade sem preconceito. Até mesmo porque, hoje em dia, ainda existem preconceitos com a Umbanda, com a gente, no caso, com a Umbanda, com a Quimbanda e com o Candomblé. Entendeu? Bem como ainda existe, no caso, o preconceito com o luciferianismo e com o satanismo, que tem pessoas que têm medo de falar com a gente, que a pessoa imagina que vai falar com nós, vai falar com o próprio demônio. Entende? Então, as pessoas, no caso, fazem com que elas mesmas não sejam aceitas. Mas por quê? Porque existem pais de santo que ainda, nem eles não toleram outros gays dentro do próprio terreiro. Entende? Então, ou seja, tem pai de santo que fala que não, que ele não aceita. E eu conheço pais de santo que eles falam, não, no meu terreiro eu não pego outros gays. Mas por quê? Não, eu não pego, porque daí vira muita bagunça, é um querendo dormir com o outro, é um fingindo que tá com pombagira pra dar em cima do marido do outro. Então eu particularmente não pego, mas aí o errado é quem, no caso? O errado é a sexualidade ou o errado é a pessoa? Entendeu? Então aí o errado é o quê? É a pessoa. A partir do momento que você corta o mal pela raiz, você tira aquela pessoa problemática de dentro do terreno, você resolve o problema. Então, você não precisa generalizar todos. Entendeu? Então, assim, hoje em dia existe muito disso daí que ainda está impregnado ainda no meio da sociedade, que é o que? A intolerância, tanto da sexualidade quanto da própria religião. Tem evangélicos, no caso, que odeiam os católicos até hoje. Que odeiam os santos católicos até hoje, que falam que tudo é coisa do demônio. Sendo que tudo faz parte da própria Bíblia deles. Eles falam que no caso ainda, nesse caso, existe aquela intolerância, porque Deus não gosta de adoração às imagens.
Tendo em vista que a própria Bíblia fala que na época existiam as imagens a ouro. Então, ou seja, é um negócio que não dá pra entender, né, no meio dessa questão. Então, ou seja, o que a amarração amorosa vai fazer tanto pra parte dos homens quanto pra parte das mulheres, dos héteros e dos gays? Vamos lá. Primeiramente, no caso que a amarração ela vai fazer o quê? Tanto para homem quanto para mulher, para héteros ou para homossexuais, a amarração amorosa ela vai fazer o quê? Ela vai, vamos supor, não existe amor mais. Acabou o amor, acabou o sentimento, acabou tudo, no caso. Tá, o que a amarração ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai criar, no caso, um amor dentro daquela pessoa. Como que ela vai criar aquele amor? Criando um caminho. Então, ou seja, o ser humano, no caso, ele é movido o quê? Por caminhos. Entendeu? Então, ou seja, tem o caminho da prosperidade, tem o caminho da fartura, tem o caminho da riqueza, tem o caminho do amor, tem o caminho da saúde, tem o caminho para tudo. Então, ou seja, se vamos supor, o caminho que é junto com aquele indivíduo ou com aquela indivídua junto ao seu lado, vamos supor que vamos supor lá, o caminho no caso está fechado. O tarô falou assim que o caminho está fechado, que no caso é impossível trazer a pessoa ali para você. Tá, aí a gente vai lá, conversa com a espiritualidade e a gente entra num acordo para fazer uma abertura de caminhos junto ali dentro no mesmo trabalho para amarrar a pessoa a você. Então, ou seja, a amarração ela vai criar um caminho novo ali com aquela pessoa amada. Entendeu? Então, ou seja, ela vai criar, no caso, um novo caminho. Fazendo o quê? Dando sentimento na pessoa, trazendo a saudade de dentro ali da pessoa ali, no caso, que ela vai ter saudade de você. Lembranças, no caso, que quando vocês estavam num passeio, numa praia, num parque, num acampamento, enfim. Vai trazer, no caso, lembranças dos melhores momentos em que vocês ali estavam juntos, né? Vocês estavam ali juntos. Então, ou seja, aquilo ali vai causar o quê? Emoções ali na pessoa, entendeu? Então, ou seja, a amarração ela vai trazer as emoções ali dentro da pessoa, ou seja, potencializando aquela... claro, potencializando tudo isso, mas também vai potencializar o que? A união das duas pessoas. Então, ou seja, tudo isso, no caso, vai fazer com que a pessoa, com o indivíduo ali no caso, tanto para homens quanto para mulheres, heterossexuais e homossexuais, tudo isso é igual, não existe nenhuma distinção. Não existe que, não, pros héteros é feito de um tipo, pros gays é pro outro, porque a sexualidade é a mesma. Não existe nem ao menos sentido nisso, tendo em vista que nós estamos lidando com pessoas. Então, seja lidando com pessoas, o sentimento é o mesmo. Muda o quê? O gosto. Entendeu? Muda só o gosto. Não muda mais nada. Muda somente o gosto sentimental, no caso, que os gays preferem homens e lésbicas preferem mulheres e bissexuais preferem todos. Então, ou seja, não existe nenhum tipo de distinção para que rituais de magia não possam se ser feitos para determinadas pessoas. Então, ou seja, é a mesma coisa que um terreiro, por exemplo, que tem descendência afro-brasileira, falar assim, a gente só faz trabalho para branco, eu não faço trabalho para os negros. Então, ou seja, primeiro que não faz sentido nenhum, segundo, tá agindo com racismo, terceiro que não aceita a todos, então vai aceitar só brancos. Então, ou seja, um terreiro que tem descendência afro-brasileira, por exemplo, não vai fazer trabalho para os negros. Entende? Então, não existe isso. Entende? A espiritualidade, ela não trabalha dessa maneira. A espiritualidade não trabalha assim. A espiritualidade é para todos, tendo em vista que o espírito, ele não possui cor. Espírito, ele é energia. Quando nós estamos fazendo um trabalho espiritual, nós estamos trabalhando com a matéria e nós estamos trabalhando com o espírito, com a energia. Então, ou seja, trabalhando com a matéria, nós estamos trabalhando com as oferendas. E trabalhando com o espiritual, aquela oferenda vai ser destinada ao âmbito espiritual e não ao âmbito material. Então, ou seja, nós estamos ajudando um indivíduo espiritual dentro de um corpo. Então, ou seja, a partir do momento que você nega ajuda para uma pessoa, você está omitindo ajuda. Então, isso daí passa a ser crime.
Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de estar dando seu like, de se inscrever aqui no nosso canal. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.